Oi, gente, eu sou Lorena Cais, criadora do projeto Morrer de Amor, e eu tô fazendo aqui a minha série de vídeos sobre as coisas que eu gostaria de ter ouvido, aprendido antes, aí no meu processo de cura, de superação da dependência emocional, embora eu acredito que o processo seja eterno, né, enfim, para sempre, não acaba, mas me pediram lá no Instagram, ou aqui no Instagram, para falar sobre a dependência das mães em relação aos filhos. E eu achei bem legal o assunto, porque é um assunto que eu não falaria por conta própria, porque em geral eu falo das minhas dores e eu não sou mãe, né? Mas eu acho que é um assunto muito pertinente, interessa muita gente, e dependência emocional sempre interessa a mim, né? Então é legal falar. Acho que toda dependência emocional parte do mesmo princípio, seja ela depender de pais, de filhos, de companheiros, de amigos, de quem quer que seja. Parte aí desse princípio que tem um vazio interno que a gente tenta preencher com uma relação ou com uma outra pessoa, né? Com algo externo. Então, a dependência, ela é uma responsabilidade, né? Curar a dependência, lidar com a dependência é responsabilidade de quem sente mesmo. Nunca vai ser do outro, né? A gente é muito comum a gente jogar para o outro a responsabilidade. Ai, mas você não me dá atenção, mas você, né, não responde como eu gostaria. Mas enfim, se a pessoa não responde como a gente gostaria, é um problema de expectativas nossas, né, equivocadas. Sempre é a gente o problema, né? Se a gente está sofrendo, o problema é a gente. Então vamos lá. O que eu quero falar sobre maternidade? Eu fiz uma lista. Não sobre maternidade, né? Sobre dependência dos filhos. Então, primeiro ponto aqui da minha lista, eu queria dizer que eu não sei, não sou mãe, mas eu imagino que deva ser o trabalho mais difícil do mundo, porque a verdade é que o bebê, diferente de outros animais que já nascem maduros, crescem, né, autônomos e saem andando, nadando, o bebê, por uma questão evolutiva, né, a cabeça grande, tem que passar por um buraco pequeno, enfim, precisa de muitos cuidados nos primeiros anos, né? E é praticamente uma doação total, uma devoção aí total. E eu imagino que é uma loucura você se doar totalmente para um ser que você está criando para que ele não precise de você, né? Só a ideia disso já é bem contraditória, mas enfim, esse é um fato. Para que os pais servem? Para criar os filhos até que ensiná-los a se tornarem autônomos e, enfim. O que eu ia falar aqui da maternidade? Outra coisa. A maternidade está muito envolta aí, né, nessa questão da expectativa social, muito guiada, né? Os nossos sentimentos em relação à maternidade, ao nosso pai, nossos filhos, imagino também, eles estão muito conectados com expectativas sociais, ideais sociais que a sociedade inventou, né, de como devem ser as relações de pais e filhos. E essas imagens que a sociedade criou, elas são muito romantizadas, né? Elas não necessariamente são uma coisa natural do ser humano. Então, essa ideia, por exemplo, de que a mãe tem que se doar incondicionalmente, o amor incondicional e eterno, e essa família feliz que se entende, se apoia para sempre, ela é muito idealizada, né? A gente vê que na prática não é bem assim. Então, a gente está sempre se comparando com essa ideia um pouco fantasiosa, mítica, né? De como deveria ser, e a gente se sente muito culpado e muito frustrado, porque a vida real, em geral, não é como o ideal, né? Que eu ia falar? Que a nossa sociedade capitalista contemporânea também não ajuda nada no processo de dependência emocional da mulher. Na verdade, eu diria que a nossa sociedade estimula, de uma certa forma, a dependência da mulher, porque acabou virando, né, por causa de contratos sociais e, enfim, do patriarcado, enfim, um dever da mulher esse de se doar, se dedicar à família, ao marido, à casa. E
como a gente vive, especialmente no Ocidente, cada vez mais entre menos gente, né? Essa família nuclear, que é mãe, mulher, marido e filhos, ou às vezes é só mulher e filhos, como o convívio diminui, né? Especialmente quando a mulher tem um bebê, esse convívio social, ele diminui muito, né? E ela não pode mais trabalhar, porque, como a gente já falou, o bebê precisa de muita atenção. O que acontece com essa mulher? O que eu ouvi muitos anos, né, na minha página do Face, eu tive um filho, eu casei, eu me dou a família, eu já não sei mais quem eu sou, eu já não me conheço mais, eu já não sei nem mais do que eu gosto. As mulheres acabam se anulando muito no seu papel social, né, no exterior dos contatos sociais, para se dedicar totalmente aos filhos. A família, às vezes ao marido, mas enfim, especialmente aos filhos que demandam atenção. E é muito solitário, né? É um trabalho muito solitário você se dedicar dia e noite a um bebê e morar sozinha, né? Assim, as sociedades tribais, o seu papel social, o seu papel, o seu trabalho, ele continua, e mesmo que você tenha um filho, às vezes são muitas mulheres cuidando dos filhos, é menos solitário, né? A nossa sociedade contemporânea é complicada, é muito difícil para o ser humano, especialmente esse ponto aí da maternidade. O que mais eu ia falar? Bom, mas aí vem a questão mais polêmica desse vídeo, como não podia deixar de ser, como não podia faltar, né? A polêmica. Então, o que acontece? Evolutivamente, fisiologicamente, né? Pragmaticamente, qual é o papel da mãe? É esse que a gente já falou. Cuidar desse filho, zelar aí pela sobrevivência dele, e educar esse filho para que ele se torne um ser autônomo, né? E aí a gente criou essa história de que tem que amar para sempre, e de tem que se entender, e de que tem que enfim, né? Que se doar para sempre. Mas a verdade é que a partir do momento que esse ser humano ele é um adulto, ele já não precisa mais, assim, né? Pelo menos teoricamente, assim, na prática, não sei, vamos dizer, desse pai, a partir do momento que ele é autônomo, maduro, né? E aí eu acredito, já estou colocando aqui dentro da minha análise, né? Que a partir desse momento que são dois adultos, né? Não é mais uma mãe que precisa cuidar de um filho, mas já são dois adultos se relacionando, entra muito a ideia da afinidade. A afinidade sempre existe, né, gente? Tem gente que a gente gosta de conviver, de estar do lado e de compartilhar coisas, e tem pessoas que a gente não se identifica e não gosta. Então, acho que é bem polêmico isso, mas a partir do momento que a mãe não precisa mais educar, não precisa mais, essa pessoa já está formada, né? Se os dois têm interesse e vontade de se relacionarem, por que não, né? Se eles gostam de estar juntos, então que aconteça. Mas se um dos dois não quer, se incomoda e não se sente confortável, também o outro não pode obrigar que essa relação exista, né? Quando você é criança, não. O seu filho não pode se negar a ser educado e fugir de casa. Ele precisa de cuidado, de instrução. Mas a partir do momento que o filho é um adulto, quem é que vai obrigar o outro a se relacionar? Não existe isso. E, inclusive, quanto mais a gente tenta obrigar o outro a aturar a gente ou a se relacionar com a gente, é muito pior, porque aí o outro se rebela e vai embora mesmo, né? Isso é uma coisa que, assim, eu não tenho filho, mas eu sou filha, né? E eu vejo com os meus amigos, conversando muito sobre isso, sobre pais e filhos, como os filhos acabam se afastando muitas vezes, nem é tanto que eles não tenham tanta afinidade, mas é porque a mãe pressiona tanto que o filho prefere se afastar. Porque a verdade é que é muito pesado para uma pessoa qualquer ser responsável pela felicidade do outro, né? E muitas mães, elas fazem isso, elas colocam uma pressão no filho que é muita pressão para esse filho ser responsável pela felicidade da sua mãe e para estar sempre
satisfazendo as expectativas e as vontades e as necessidades dela. Então essa pessoa ela acaba se afastando. O que eu diria para as mães que creem que o filho não responde à altura, não liga e estão insatisfeitas? O que eu diria é assim: você já tentou aceitar o seu filho como ele é? Porque as pessoas são diferentes, né? Às vezes a mãe fala, mas ele nunca me liga. Mas às vezes não é o jeito dele ligar, ele não gosta de falar no telefone e a forma dele ser afetuoso não é essa, não é mesmo que a sua, não é que você espera, né? Você já tentou aceitar a pessoa que o seu filho é? Porque no fundo, o amor verdadeiro, eu sempre falo muito aqui de amor verdadeiro, o que é amor verdadeiro? Ele é aceitar quem essa pessoa que a gente ama é, de verdade, sem querer ficar mudando ela. E ainda esperar que ela mude, né? O amor verdadeiro é a gente respeitar o ser humano que a pessoa é. Então, assim, para você que é mãe e sente que você não tem uma resposta à altura, assim, do seu sentimento, você respeita o seu filho de verdade? Você aceita a pessoa que ele é? Ou você quer que ele mude? Ou você tá lutando para ele mudar? Ou você tá se frustrando porque ele não tá mudando? Porque, assim, ele não tem como mudar para você. Ninguém pode ser o que não é, né? O máximo que você pode fazer para você ter uma relação mais próxima com seu filho é ouvi-lo sinceramente, aceitá-lo sinceramente, né? E se você puder se abrir para ter essa conversa com ele de eu te pressiono, o que é que você sente, por que você se sente pressionado, o que é que eu posso fazer, né? Uma conversa aí madura de adulto para adulto, porque essa é a verdade. Depois que acaba a tarefa de educar, essa relação aí, ela vai durar se existir afinidade e respeito mútuo, né? Senão ela vai ser sempre uma obrigação social e um sofrimento, né, velado aí para um ou para os dois, né? Os dois, tá bom? Isso era o que eu queria falar sobre expectativa aí sentimento em relação aos filhos e espero que vocês continuem comigo para os próximos vídeos. Muitos beijos!